Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Dando continuidade às aulas de Educação Física nos anos, meu nome é Rodrigo, meu sinal em Libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando embaixo do queixo do lado esquerdo para o lado direito. Tá? Nesse primeiro slide a gente tem aqui as informações da aula. Na parte superior tem o nome da Secretaria de Educação, logo abaixo a gente vai ter Educação Física, centralizado a logo da Foco, da Formação de Educação Física, aula 22, Prática Corporal de Aventura, Origens, Denominações e Classificações. Eu sou o professor Rodrigo e professores colaboradores foram Ronaldo Brito, Gilda Brito e Érico Espínola. Nesse segundo slide nós vamos ter aqui o roteiro da aula, a gente vai falar a origem das práticas corporais de aventura, a humanidade e a busca por aventura, outras nomenclaturas das PCAs, das práticas corporais de aventura, classificação das práticas corporais de aventura de acordo com o ambiente, ar, terra e água, características das práticas corporais de aventuras, quais os riscos e como gerenciá-las nas práticas corporais de aventura, na escola, como as PCAs se dividem, a gente vai ter a parte urbana e natureza e a prática do dia. Nesse segundo slide a gente vai trabalhar a parte da origem. Então foi a superação de obstáculos naturais que forçou a humanidade a criar técnicas e equipamentos, os quais serviram de base para aventuras realizadas hoje em dia, por esportistas ou por interessados em aventuras no final de semana. A gente falou na aula anterior sobre a parte do lazer. Tá? Indivíduos em busca de um retorno da essência humana e a reaproximação ao meio natural, que a gente tratou o tema natureza, e ao desejo do desafio e a superação de limites. Na parte inferior, a gente tem uma imagem, tá? Que é numa montanha, e tem é o mesmo homem caminhando, um GIF, que aparece ele caminhando do lado direito para o esquerdo, assim, com a sombra, o sol no fundo, e ele na parte da sombra na frente, aqui, tá? Dando essa ideia dele caminhando numa montanha. A gente vai ter, assim, dando continuidade, a humanidade e a busca para a aventura. De acordo com Cantarone e Pilar, 2005, ao longo da evolução humana, sempre existiram práticas que envolviam desafios e aventuras em que fortes emoções se faziam presentes. Tá? Então, sempre essa ideia do desafio, da emoção, do imprevisível, para poder sempre trabalhar essa ideia da aventura. Esses autores defendem o surf como precursor das práticas corporais de aventura, como entendemos hoje, tá? Sendo sua origem por volta do século XVIII, porém difundido a partir da primeira década do século passado pelo havaiano Duke Kahanamoku, pai do surf. Tá? Na parte inferior da imagem tem duas imagens em preto e branco do pai do surf. Do lado esquerdo uma foto mais, você conseguindo visualizar ele na borda de uma piscina, e do lado direito ele numa prancha surfando. Nesse slide a gente vai ter agora outras nomenclaturas em relação à prática corporal de aventura, porque com o passar do tempo a gente teve várias nomenclaturas, e pode ser que você encontre também outras nomenclaturas quando forem pesquisar. Tá? Então aqui a gente tem, na parte inferior, a gente tem uma imagem, tá? Que essa imagem ela tem 7 definições, são 7 termos de nomenclaturas para práticas de aventura. Então o primeiro que a gente vai ter é o esportes californianos. Então tem muito essa ideia do estado da Califórnia nos Estados Unidos, essa parte do surf. Então a gente vai chamar a ideia de esportes californianos, esportes selvagens, esportes radicais. Também se trabalha muito esse termo devido até aos jogos, os X Games, que fala dessa parte, dessa ideia dos esportes radicais, esportes extremos, pela ideia da aventura, esportes alternativos, porque ele vai mudar um pouco daquele esporte tradicional que a gente conhece, coletivo de quadra, o voleibol, o futebol, o atletismo. Então ele tem uma ideia diferente. Esporte em liberdade, porque você está ele dá essa ideia de aventura, essa ideia de sair um pouquinho dessa rotina do dia a dia, e esportes de ação. Então a gente vai ter esses 7 termos também você pode encontrar. A gente vai ver nesse slide agora em relação à classificação das práticas corporais de aventura. As práticas corporais de aventura podem ser agrupadas, conforme Bertrand, da seguinte maneira: em relação ao ambiente pessoal, organizadas de acordo com sensações, emoções e recursos biotecnológicos. Em relação a impactos ambientais, elevados, medianos ou reduzidos. Tá? Em relação ao ambiente social, se é individualmente, em grupo, sem colaboração, ou em grupo com colaboração. E aí, por último, dei aqui o ambiente físico, como meio empregado para a realização de atividades, ar, terra e água. Essa é a classificação que a gente mais utilizava. Eu acho que até de mais fácil entendimento, você consegue visualizar
bem fácil em relação às outras. Primeiro a gente vai ter aqui algumas demonstrações em relação às práticas de aventura, cooperagem de aventura no ar. Então aqui nós vamos ter 3 imagens, 3 GIFs. Na primeira imagem a gente vai ter a asa delta, tá? Aqui mostra uma pessoa com uma dupla com asa delta, ele correndo e saltando na ponta de um penhasco, uma montanha. Do lado direito a gente vai ter uma outra prática no ar que a gente vai chamar o bungee jump. Daí mostra aqui a imagem, um GIF também, a pessoa saltando o bungee jump. O que é o bungee jump? Você amarra um elástico especial, apropriado, não é qualquer elástico, certo? Tem toda uma segurança e a pessoa vai saltar de um local elevado. Nessa imagem aqui ele está saltando de uma ponte. E na parte inferior a gente vai ter uma tirolesa. Essa tirolesa, a gente vai ter nessa imagem aqui, tem um ponto mais alto, superior, e um ponto inferior, são uma corda nesse ponto de origem, no ponto final, e essa pessoa vai estar numa cadeirinha, ela vai saltar da parte superior para a parte inferior. Tá? Vocês têm muito essa ideia de tirolesa aqui em Genipabu, nas praias você vai encontrar essa tirolesa. Quem quiser praticar, é só ir lá na praia quando puder, né? Um segundo exemplo que a gente vai ter essa classificação é na terra. Então a gente vai ter 2 imagens aqui, colocando essas práticas corporais de aventura na terra. A gente vai ter primeiro, do lado esquerdo, o mountain bike, que você vai ter a ideia de você andar com uma bicicleta apropriada em relação a um terreno um pouquinho mais acidentado, tá? Aqui mostra a imagem de 2 pessoas descendo de bicicleta e estão descendo uma ladeira, uma velocidade bem alta. Do lado direito a gente vai ter uma outra prática de corporal da aventura na terra, que é o parkour. E aqui nós temos uma imagem de uma moça, ela está fazendo vários movimentos, saltando entre blocos, entre obstáculos para poder chegar a um ponto. Tá? A gente vai ver mais na frente essa ideia do parkour, tá? Descrição. E por último, nessas definições, a gente vai ter a ideia das práticas corporais de aventura na água. Então a gente tem 2 exemplos aqui. Tem primeiro o kitesurf, que é que você faz com a prancha e você está segurando como se fosse uma vela, uma pipa, ela vai usando a força do vento para você se deslocar, você não usa a força das ondas, tá? É diferente do surf. E na imagem à direita a gente vai ter o stand-up paddle. Você já visualizar quem foi à praia de Ponta Negra, essa prática está bem difundida, principalmente lá perto do Morro do Careca, onde não tem onda. Tá? E algumas outras praias também já tem. Então é uma prancha grande, a pessoa fica em pé nessa prancha, ela vai usar um remo para poder se deslocar. Tá? Em relação às características das práticas corporais de aventura, a gente vai destacar aqui 3 características. Explorar as incertezas que o ambiente físico ele cria, então tem essa ideia de explorar aquele ambiente que você está fazendo a prática. A ideia da geração de vertigem, da geração dessa parte, a gente vai trabalhar desse desafio de você promover um desequilíbrio daquele seu estado natural que você está ali, tá? Ficar mais fácil você tentar entender. E o risco ele é controlado, ele sempre vai ter um risco, mas esse risco ele vai ser controlado. Você vai se colocar em certo risco, mas esse risco você sabe o que pode acontecer. Então você vai ter equipamento de segurança, você vai medir esse risco logo que você consiga fazer. Nesse slide nós temos uma imagem de um grupo de pessoas, são 4 pessoas andando numa montanha, certo? Num ambiente com pedras, e eles estão fazendo uma escalada, tá? Andando nessa montanha. Nesse slide agora a gente vai tentar trabalhar com vocês a ideia quais são os riscos e como gerenciar na PCA. Então a gente tem uma imagem, essa ideia da imagem é colocar essa ideia do risco controlado. Então a gente tem a imagem, nós temos uma imagem de uma pessoa mergulhando, essa pessoa está em destaque na frente, acenando, feliz, mostrando essa ideia de estar feliz, e logo atrás aparece um tubarão. Tá? Então a ideia é mostrar que você está naquele ambiente, você está sendo prazeroso para você, mas aí tem aquele risco e dá a ideia de você tentar controlar aquele risco. Tá? Então a ideia dessa imagem é essa, para você trabalhar essa ideia de ter o risco e você poder controlar esse risco. Daí quais os riscos e como gerenciar nas PCAs. A gente tem uma imagenzinha, um gifzinho que mostra uma pessoa apontando vários riscos, da parte superior até a parte inferior, são quatro riscos, 4 pontos como você pode gerenciar esses riscos. O primeiro que a gente vai fazer é a identificação do risco. Quais são esses riscos que vai acontecer? O segundo é analisar esses riscos. Tá? Você vai analisar aquele risco que aparece e como é que você vai poder trabalhar eles.
No terceiro, a gente vai fazer a avaliação. Então, a gente identificou, analisou esses riscos, a gente vai avaliar esses riscos, a gente pode, se é condizente, se arriscar ou não. E depois desse processo todo, a gente vai tratar esse risco. Como é que a gente vai poder fazer, se eles podem ser controlados ou não. Daí, na escola, para poder fazer a prática corporal de aventura, a gente tem alguns cuidados, tá? Que é avaliar o local que vai acontecer essa prática, tá? Que é identificar os possíveis riscos, como pregos, tocos, amarrações frouxas, árvores antigas, portões e muros sem estabilidade, então tem que tomar cuidado em estar avaliando os riscos. Adequar os espaços para a prática, então a gente analisou, identificou, a gente vai tentar adequar se o espaço tiver que ser aquele, e a utilização de equipamento de segurança quando necessário. Então, na hora que eu identifiquei, analisei e avaliei o risco, eu vou tratar ele. Como é que eu vou tratar? Eu vou fazer a modificação do espaço para diminuir esse risco ou usar o equipamento necessário. Tá? E aqui a gente tem como é que é dividido na ideia da parte do nosso currículo, como é que são divididas as PCAs dentro da escola. Tá? Então a gente vai ter a divisão entre práticas urbanas e práticas da natureza, até para de fácil entendimento para vocês, quando forem trabalhar esse tema. Então nós vamos ter práticas ligadas a práticas urbanas e aquelas práticas ligadas à parte da natureza. Lembre que na primeira aula a gente já tratou essa ideia do que é natureza, essa ideia da parte mais do meio ambiente, a parte urbana. Então nós temos duas imagens aqui. Uma primeira imagem mostrando a prática urbana, estão num ambiente todo de asfalto, onde tem várias pessoas fazendo práticas, eles estão com patins, tá? E eles estão fazendo a prática, usando alguns cones para poder fazer essa prática do patins num ambiente todo mexido pelo homem, tá? E do lado direito a gente vai ter as práticas da natureza, que aqui mostra uma trilha. Essa trilha deve ser muito semelhante à trilha lá do Parque das Dunas. Então você vai ter esse ambiente, essa prática no ambiente da natureza. Então tem um grupo de pessoas fazendo uma trilha dentro de uma mata. E do lado esquerdo, anterior, a gente vai ter a prática dessas pessoas dentro da cidade, tá? Utilizando alguns equipamentos específicos. Então agora a gente vai ter a prática do professor James, para vocês aproveitem, a gente vai ter a prática sobre o Snake Line. Saudações a todos, aqui é o professor James Fernandes, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Natal. Estamos aqui para gravar a prática do dia. Estou vestindo uma roupa de camisa cor verde escuro, calça preta. Minhas características físicas são a estatura 1,73 m, peso corporal 78 kg, cor de pele parda, cabelos penteados para trás, e meu sinal em libras é indicador e polegar próximos, fazendo semicírculo em direção às sobrancelhas. Então nós viemos aqui para mostrar a prática do Slackline através da conhecida falsa baiana. Então vamos convidar uma criança para fazer a prática, e nessa prática ela vai somente se divertir fazendo o deslocamento de um lado para outro na corda. No Slackline utilizamos uma corda ou uma fita fixada entre dois pontos, que pode ser, por exemplo, um pé de coqueiro ou outra árvore. Então vamos convidar a criança para subir. Inicialmente o professor pode ajudar, e ela vai com os pés apontados para frente, segurando a corda de cima, se deslocar, colocando um pé em seguida do outro, com a velocidade média, nem muito rápido, nem muito lento, tentando equilibrar, balancear o peso corporal, até chegar do outro lado. Okay? Então vamos convidar o outro participante para retornar, pode descer, convidar o outro participante para participar aqui da aula, lembrando que a corda tem que estar bem fixa, bem firme, para sustentar o peso corporal, pode subir e não descer, e não ceder. Já a corda de cima ela pode ser um pouco mais suave. Aos poucos o professor vai pedindo para o praticante segurar e ter a independência do movimento, e aí se deslocando sem a ajuda do professor.
Vai até o final e aí ele pode até voltar. Gira o corpo, pode até voltar. Não precisa ter muita pressa, o slickline trabalha com a concentração e o equilíbrio, ok? Então pode descer. E aí nós encerramos a prática do dia. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado e sucesso a todos.